Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Boa noite. Tô bem, e você? Boa noite, Giovana. Boa noite, Maria. Boa noite, Stella. Boa noite, João. Então, a gente já lembra vocês que quarta-feira tem aula, tá? Jingle Bell só depois, tá bom? Então, desculpa o atraso, o pessoal tem prova de cálculo 2 quarta-feira, o desespero bate, faz parte, a adrenalina até o final. Ah, tá doente, Giovana? Melhoras. É gripe? É, chato. Mas do lado positivo, você tá em casa. Já pensou ter que ir pro fundão de gripe? Nossa, mesmo sem pandemia, estiola gripada é horrível. Eu sei, passei várias vezes por isso. Vocês vão passar também, tá? Vamos lá. Então, gente, alguém lembra qual foi o assunto da última aula? Tô falando sério. Regra da cadeia, que é a derivada de funções compostas. O que nós veremos na aula de hoje, na aula de quarta-feira, são aplicações da regra da cadeia. São consequências delas. Consequências dela. Ok. Vamos lá? Então, gente, começar com uma pergunta. Se eu der para vocês uma expressão que envolve x e y, qualquer expressão que envolve x e y, eu sempre consigo isolar a variável y? Então a pergunta é sempre possível isolar y? Opa, já fiz uma equação. Acho que não? Acho que não? Mas vai sempre ter um caso à parte para tudo. Então, por exemplo, aqui, se eu olhar para... Eu vou até tirar esse ponto daqui, tirar um pouquinho mais para a esquerda. Então, escrever, por exemplo, y menos x quadrado vezes seno x mais exponencial de x é igual a 3y mais x. Nesse caso aqui, é possível isolar y? É, né? Eu posso passar quem tem y para um lado, quem não tem para o outro. Então, nesse caso aqui, eu vou passar esse y para o outro lado como menos y, vai ficar 2y. E o que tem x passa para o outro, então vai ficar exponencial de x, vou colocar exponencial na frente. Esse x passa para lá com menos x, menos x quadrado seno x. Então, foi possível isolar x. Então, desculpa, foi possível isolar y. Basta dividir por 2. Eu não vou fazer isso aqui porque não vai ter espaço, mas é possível. Ok, aqui foi. Tá. Então, existem situações que eu consegui isolar o y até com uma certa facilidade, né? E se olhar para cá, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Nós conseguimos isolar o y? Vamos tentar, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar o x para o outro lado. Então, nós temos y2 igual a 1 menos x ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada de um lado e do outro. Vai aparecer y é igual a mais ou menos
raiz de 1 menos x2. O y está isolado? Sim, o y está isolado, porém, não de maneira única. O que eu quero dizer com isso? Que existe mais ou menos. Eu vou ter valores de y positivos e valores de y negativos para o mesmo x. Olha que diferença. Aqui, ó, não importa o valor que x eu coloque aqui, eu vou encontrar apenas um y. No caso aqui de baixo, se eu escolher x, eu vou ter provavelmente dois valores para y, um positivo e um negativo. Vamos visualizar isso lá no GeoGebra. Só um segundinho. Abrindo o GeoGebra, trazer vocês para cá. Aqui. Então, a primeira equação que eu digitei foi y menos x² vezes seno x mais exponencial de x igual a 3 vezes y mais x, foi isso? Acho que foi isso. Nota que a consequência de conseguir isolar o y foi qual? Que, cadê trazer o pointer para cá? Tudo bem, Ingrid, sem problema. Consequência de ter conseguido isolar o y é que para cada x eu tenho apenas um y. O y foi isolado de maneira única. Ou seja, isso é uma função de x. Para cada x, eu tenho apenas um y. Só que se eu olhar para a nossa segunda equação, quem era ela? x2 mais y2 igual a 1. Um círculozinho. Vou botar aqui um pouco o zoom. O que acontece aqui? Para um x, eu posso ter até dois valores de y. Significa o quê? Que isso não é uma função de x. Então, escolhido ou dado x, podemos ter até dois valores para y. Nota que eu não falei que eu tenho necessariamente dois valores. Eu tenho até dois. Por quê? Porque pode acontecer que eu escolha, por exemplo, só lembrando aqui que essa equação é x2 mais y2 igual a 1. Pronto. Então, se eu escolho exatamente x igual a 1 ou x igual a menos 1, eu só vou ter o valor y igual a 0, apenas um valor. Por isso, até 2. Ou eu tenho 1 ou eu tenho 2, tá bom? Opa, peraí que eu fiz besteira. Apagou já. Bem, então, se para um valor de x eu posso ter dois valores de y, isso aqui, esse círculo, eu posso pensar que é uma função de x? Não. Logo, o círculo... Opa. Logo, o círculo não é gráfico, ênfase no não. De uma função y igual a f de x.
Não dá para isolar, Letícia, de maneira única, porque fica o mais ou menos. Para um dado x, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Ok? Mas... deixa eu dar um print aqui, peraí. Um segundinho. Mas eu posso pensar no círculo e dividir em pedaços. Por exemplo, só a parte aqui de cima ou só a parte lá de baixo. Que partes são essas? Só marcar aqui. A parte de baixo é quando o y é negativo. A parte de cima, quando o y é positivo. Ora, se eu voltar aqui na nossa equação, tentar isolar o y, a gente vai ter, lembrando, y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x2. Então, acima do eixo x, o y é positivo. Então, a parte azul é y raiz de 1 menos x2. O que está abaixo do eixo x tem y negativo. Então, é y igual a menos raiz de 1 menos x2. Então, apesar dessa nossa relação aqui não ser uma função, uma vez que para cada x tem 2 valores de y, eu posso desmembrar essa minha expressão em duas, onde cada uma delas representa o gráfico de uma função... Opa, aqui apagou. O gráfico de uma função da variável x. Eu tenho y igual a raiz e y igual a menos a raiz. De uma função, eu tirei duas. Não, de uma igualdade, eu tirei duas funções. Tudo bem até aí? Deixa eu dar um print aqui. Nessas equações, nessas igualdades, em que a variável y ela não está isolada, e a partir dela eu consigo construir outras funções, nós chamamos isso de... peraí, peraí, tem que usar o print. Peraí, calma. O Zoom travou. Peraí, pronto. Era para ser uma matemática, mas não deu. Vamos lá. Agora, vamos tentar agora. Essas expressões em que eu não consigo isolar o y de modo único e que a partir dessa igualdade eu construo funções da variável x, chamamos isso de funções implícitas. Dá um tempo para vocês. Então, isso que eu expliquei aqui exatamente está escrito nesse slide aqui, ó. Que até o momento trabalhamos com expressões em que alguma variável estava isolada. Ou o y estava isolado, ou o x estava isolado. Então, dado um valor, eu consegui encontrar outro. Só que isso nem sempre acontece. Eu posso ter expressões em que é difícil ou até impossível isolar uma das variáveis de modo único. Nós chamamos isso de funções implícitas ou definidas implicitamente. Dá um tempo para vocês. A gente vai olhar aqui rapidamente, né? x3 mais y3 igual a 3xy.
Hoje no GeoGebra, ver que figura é essa. Então, nossa equaçãozinha aqui. x3 mais y3 igual, só para lembrar aqui. Daqui a pouco eu conserto ali. 3xy. Nota que isolar o y aqui não parece ser algo fácil, né? Eu tenho grau 3 e grau 1. De um lado tem grau 3, do lado tem grau 1. Então, o que eu já espero aqui? Que quando o GeoGebra desenhar essa curva, não vai ser gráfico de uma função. Dado um valor de x, eu vou encontrar mais de um valor para y. Será que isso vai acontecer de fato? Vamos ver. Vou botar aqui. Igual a 3 vezes x vezes y. Ah, ficou bem clarinho, né? Peraí. Essa curvinha aí. Realmente, essa curva não é gráfico de uma função de uma variável. Por quê? Porque se eu traçar uma reta vertical, essa reta vertical vai cortar a curva em mais de um ponto. Nesse caso aqui, corta até em 3, olha só. Dá um tempinho para vocês. Professor, isso aí é um gráfico de quê? Isso é gráfico de uma equação. Gráfico de uma função é quando o y está isolado. Gráfico de uma equação, por exemplo, aqui, ó, x2 mais y2 igual a 1, é o gráfico da equação do círculo. Tá bom? Aí, nesse outro caso aqui, x3 mais y3 igual a 3xy, essa curva aqui é chamada Folium. Vocês não precisam saber o nome disso, tá? Só estou apresentando para vocês. Folium. Se você botar... Se fosse x4 mais y4, ia fazer uma outra curvinha Eu já mostro para vocês, peraí. terceiro quadrante, né? Um segundo. Folium de Descartes. Só a título de curiosidade. Folium é latim, significa folha. Em latim. O nome folha é evidente por quê, né? Tem uma folhinha aqui, ó. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui outra aqui. Cadê? Peraí, deixa eu apagar aqui. Tirar um print, peraí. Pegar aqui com x4, vamos lá. Por exemplo, x4 mais y4 igual a, sei lá, 4xy. Ou apenas igual a 4x. Ou igual a 4y. Ou igual apenas a 4. Nota que em todos os casos são figuras que não são gráficos de uma função da variável x. Por quê? Dado um valor de x, eu tenho mais de um valor para y. Dado um x aqui. Dado um x, 2y. Vamos aqui de novo rapidinho. Por exemplo, 4x. Dado um x, dado um x, 2y, ou 4xy. Dado um x, dado um x, tenho esse y, tenho esse y. Tá bom? Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Mas nesse caso, são 3 raízes, espera aí. Ah, sim, no fólio. Tá, vamos lá. Espera aí. O que você quer dizer com 3 raízes? Assim, eu não sei se o que eu pensei foi exatamente o que você perguntou. Porque nota o seguinte, ó. Vamos ver se é isso que eu entendi a pergunta. Espera aí. Deixa eu fechar aqui. Então,
Se eu fixar o valor de x, o que acontece? Por exemplo, x igual a 1. Tenho 1 ao cubo 1, mais y ao cubo, é igual a 3y. Passando tudo para um lado só, y ao cubo, menos 3y, mais 1, igual a 0. Eu tenho um polinômio de grau 3. Então, eu tenho, no máximo, 3 raízes. No caso aqui, ó, em x igual a 1, eu tenho 1, 2, 3 raízes. 3 valores para y. Se eu escolho, por exemplo, x igual a 2, em x igual a 2, a gente vai ter 8, então vai ficar y ao cubo, menos 6y, mais 8, igual a 0. É um polinômio de grau 3, tem no máximo 3 raízes. Reais aqui, só vai ter uma, que é esse valor de y aqui. Tá bom? Não sei se era essa a sua pergunta. Era isso, Letícia? Eu tô calmo. Tá, vamos lá. Tudo bem. Eu vou explicar o que eu falei, aí depois a gente volta na sua pergunta. Agora... Ah, peraí, vamos começar com a sua pergunta. Você fala o seguinte, né? Nesse caso, teriam 3 raízes. Nesse caso, Daniel, se eu conseguir isolar o y aqui, eu vou ter 3 possibilidades, é isso? Sim, é verdade. Mas eu não vou ter 3 possibilidades, vou ter até 3. A gente pode ver aqui. Cadê o pointer? Se o x for 1, que foi esse caso aqui, nota que em x igual a 1, eu vou ter 3 possíveis valores para y. Esse y, esse y, esse y. Para x igual a 2, eu vou ter apenas um possível valor de y. Você pode contar, mas Daniel, um polinômio de grau 3 não tem 3 raízes? Sempre. Sim, ele tem 3 raízes, podendo ser complexas. Nesse caso aqui, em x igual a 2, tem apenas uma raiz real, as outras duas são complexas, por isso não aparece no plano real. Ok? Sim, sim. Sim, sim, porque você ainda não vai conseguir isolar esse y aqui ainda. Nota que, se você faz x igual a 2, isso aqui já não é mais uma função, porque só tem uma variável. E para ser função, tem que aparecer uma variável, digamos, y, e uma variável, digamos, x. Aqui só tem uma equação. Tá bom? Ok. Então, apesar, gente, de eu ter expressões, igualdades, equações em que eu não consigo isolar o y, nós conseguimos derivar. Nós conseguimos derivar igualdades sem precisar que o y esteja isolado. Nós chamamos isso, peraí, de derivação implícita. Opa. A derivação implícita nada mais é que uma, vou usar essa palavra, que uma aplicação da regra da cadeia. Qual é a ideia? Vou trabalhar isso por meio de exemplos. Ora, se eu tenho uma função implícita, necessariamente eu tenho uma igualdade. Eu não consigo isolar o y, mas uma igualdade vai aparecer. Então, basta derivar o que aparece de um lado e basta derivar o que aparece do outro. E depois isolar o y'. Vou derivar uma igualdade e isolar o y'. Tá bom? Vamos pegar um exemplo aí para a gente trabalhar isso, para ficar bem claro o que está acontecendo. Então, nós vamos olhar para a curva x3 mais y3.
igual a 6xy. Então, uma sequência de questões. Encontrar y', encontrar a equação da reta tangente, a própria curva no ponto 3, 3, e depois, em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente ela é horizontal. Então, vamos com calma. Item A. Bem, aqui o y não está isolado. O enunciado não pede isole y ou tente isolar y. Ele pede encontre y'. Como o y não está isolado, eu nem vou me preocupar isso, eu vou derivar diretamente. Eu vou derivar. Opa. Derivar. Epa. Agora foi. Derivar implicitamente em relação a x. O que significa derivar em relação a x? Eu tenho uma função y igual a f de x. Derivar em relação a x significa que x é a variável independente. É aquela a qual você escolhe valores. E o y é aquela que você calcula o valor. O x você escolhe e o y você encontra. Tá bom? Derivar implicitamente em relação a x quer dizer que x é a variável independente e y a variável dependente. Então, vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Eu vou derivar ambos os lados. Eu vou derivar o lado esquerdo e vou derivar o lado direito. Então, vou usar a notação de Leibniz. Eu vou derivar em relação a x o lado esquerdo. Se eu derivo um lado, como é uma igualdade, eu tenho que derivar o outro. 6xy. Então, para não ficar muito complicado aqui, vamos fazer um rascunho. Eu vou derivar primeiro o lado esquerdo. Vou parar para ser o point. Eu vou derivar primeiro o lado esquerdo e depois vou derivar o lado direito. Vamos lá. É x3 mais y3. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado? 3x ao quadrado. Perfeito. Mas nós temos uma soma. Aí é aqui que tem que tomar cuidado. Nós vamos derivar y ao cubo. Só que y ao cubo, o y é uma função de x. Então, na verdade, esse y ao cubo, ele é um y de x que eu não consegui isolar ao cubo. Nota que é uma função composta, no fundo. É a função que você não conseguiu isolar, paciência, elevada ao cubo. Vai pegar esse cara, opa, e derivar. Espera aí. Foi. Vai derivar esse lado, vai derivar esse. Derivação de função composta é pela regra da cadeia. Derivamos de fora, repetimos o que está dentro, vezes a derivada de quem está dentro. Quem está fora, o cubo. Como é que eu derivo uma potência? Cai o expoente. Repetimos a base. Expoente menos 1, vezes a derivada de quem está dentro. Y'. Então, nós temos 3y², y'. Dá um tempinho para vocês.
Derivamos x², derivamos y ao cubo em relação ao x. 3y2, y'. Tudo bem até aí, gente? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Tentem derivar o lado esquerdo, perdão, direito. A derivada de 6x, desculpa, a derivada em relação a x, de 6xy. Quanto é que dá isso? Dá um tempo de pensar. Tentem fazer, gente. Não tem medo de errar. Tá bom? Vocês estão aprendendo. Encontrar uma possível derivada para 6xy, escreve no chat do privado, por favor. Ficou claro, gente? Letícia, Daniela, muito misterioso isso aí? Não. Isso. Vamos lá? Lembre-se, y é uma função de x. Então, x vezes y é um produto de funções. Como é que nós derivamos um produto de funções? Via a regra do produto. Então, vou pensar aqui, ó, que 6x é o primeiro e o y é o segundo. Então, derivado do primeiro, derivado de 6x, 6. Vezes o segundo, mais o primeiro, derivado do segundo. Derivado de y em relação a x, y'. Dá um tempinho para vocês. Ficou claro, gente? Então, eu vou pegar essas informações e trazer para o lado esquerdo da tela. Então, lado esquerdo é 3x² mais 3y², y' é igual a 6y mais 6xy'. O que eu vou fazer aqui é já dividir tudo por 3. Então, morreu, morreu. Sobrou 2. Sobrou 2. Quem tem y' eu passo para um lado. Quem não tem, vai para outro. Então, no lado esquerdo vai ficar y² y'. Menos 2xy'. Opa. Menos 2xy'.
Lado direito vai sobrar o 2y menos x ao quadrado. Opa. Menos x ao quadrado. Isolando y' do lado esquerdo, y2 menos 2x, y' é igual a 2y menos x quadrado. Então, isolando y', dois y menos x2, y quadrado menos 2x. Olha que legal. Temos a expressão da derivada. Nota que nesse caso a derivada vai depender da coordenada x e da coordenada y explicitamente. Uma vez que você não conseguiu isolar o y na equação original, a sua derivada vai aparecer tanto x quanto y. Dá um tempinho para vocês. Tudo bem até aí, gente? Então vamos ver o item B. O chat. Opa. Mas até lá dentro, você vai treinar, fazer 50 exercícios e vai saber isso melhor do que eu. Então, dá para fazer isso no gráfico, a gente vai fazer no item B, porque a gente vai desenhar junto a reta tangente. Então, vamos lá para o item B. Só que eu tenho que lembrar, gente, como é que é a equação da reta tangente mesmo? Qual a expressão dela? Alguém lembra? Eu dou uma dica, começa com y igual a... Secante ao quadrado? Hã? Secante ao quadrado. Y igual a f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Essa é a equação da reta tangente no ponto x0, f de x0. Equação... Opa. Equação da reta tangente em x0, f de x0, esse f de x0 você pode é o y0, tá bom? Tá, vamos lá. O que enunciado pede? Equação da reta tangente. Opa, era para o seu pointer. Equação da reta tangente. Opa, não avançou. Tá aqui a expressão geral dela. O enunciado pede no ponto 3, 3. Então, esse x0 é o 3. E esse y0 também é 3. Então, esse f de x0 aqui é 3. E esse x0 aqui é 3. Até aí, tudo bem? No chat. Na paz? Ok. Agora, quem é derivada? Ora, nota que a nossa derivada é dada por essa expressãozinha aqui, ó. A derivada no ponto 3, y' no ponto 3,
é igual a... Professor, eu não entendi por que é 3. Ah, o enunciado fala ali que 6. O enunciado fala. É, esse é o enunciado. Tá bom? Opa, era para o seu point. Então, para eu escrever assim, só um segundinho. Trazer para cá a expressão geral. No ponto x0, eu vou ter quem? Y' no ponto x0 é o 2y0 menos x0 ao quadrado dividido por y0 ao quadrado menos 2x0. Nosso caso, tanto x0 quanto y0 valem 3. Então, y' no ponto 3 vai ser 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Bem, vai dar menos 1. Já vou ver o chat. 5 mensagens, nossa. Vamos lá. Porque 3... Ah, sim, tá. Não, só deseja que sem querer ele apagou o menos 1, né? Pronto. Então, substituindo, vamos ter y é igual a 3 menos 1 x menos 3. Então, é 3, é 3 menos 1 vezes x menos 3. Então, y é igual a menos 3, 3 mais 3, 6 menos x. Cadê? Aqui. Não, tem que vir para vocês? Vai desenhar isso no GeoGebra. Professor, você pode voltar no slide rapidinho? Posso. Ó, rapidinho. Tá, valeu. Alô. Tudo bem até aí, gente? Então, lá, enxergar isso no GeoGebra. Só para cá. A gente está olhando para a curva. X ao cubo mais y ao cubo mais 6 vezes x mais y. Era igual, né? Pronto, essa curvinha aí. É um outro fólio de Descartes. Então, deixa eu... Então, o enunciado pede a reta tangente no ponto 3,3, né? Vou fazer o seguinte, vou botar aqui. Vamos marcar só o ponto 3,3. Vou chamar de P1. Tá aí nosso ponto P1. Então, vamos pedir para ele encontrar a equação da reta que passa por tangente, que passa por P1. Será que vai bater o que nós encontramos? Esperamos que sim. Primeiro ponto, depois a curva. X mais y igual a 6 ou y igual a 6 menos x. Bateu o que a gente queria, né? Que legal, né? Vou colocar assim, fica mais parecido. Pronto. Y igual a 6 menos x.
Que lindo, né? Vou tirar um print aqui. Bem, o mundo ele não acabou porque tem o item C. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente ela é horizontal? Reta tangente horizontal. Reta horizontal. Bem, pensa comigo, pensa comigo. A derivada determina a reta tangente. A derivada é a inclinação dessa reta. Se eu quero uma reta horizontal, qual é a inclinação da reta? Zero. Zero. Então, item C. Então, vou escrever assim, ó, reta horizontal. Significa o quê? Inclinação igual a zero. Reta tangente horizontal. Significa o quê? A inclinação da tangente é a derivada. Então, derivada igual a zero. Então, nós queremos descobrir os pontos onde derivada, quem é derivada? Y'. Y' igual a zero. Ora, nós sabemos que é derivado. Nesse caso, é 2y menos x2 sobre y² menos 2x. Então, daqui nós teremos... Opa, era para ser a divisória bonitinha. Então, vou escrever assim, y' igual a zero. Mas quem é y'? Vou até escrever diferente. Acho que vai ter melhor, peraí. É o diferente quase igual. Essa derivada, nós queremos que isso aqui seja igual a zero. Bem, uma fração é zero se o numerador é zero. Ou seja, 2y menos x2 igual a zero. Ficou claro assim? Então, x² é igual a 2y. Ou y é igual a x sobre 2. Desculpa, x² sobre 2. O que eu vou fazer com essa expressão? Nota que eu quero encontrar os pontos. Vou botar aqui enunciado. Ponto do primeiro quadrante. O ponto tem duas coordenadas. Tem a coordenada x, tem a coordenada y. E aqui eu quero descobrir, então, dois valores e só tenho uma equação, por enquanto. Qual vai ser a outra equação? A própria equação da curva. x3 mais y3 igual a 6xy. Então, vou olhar para x3 mais y3. Nós queremos descobrir os pontos dessa curva nos quais o y é igual a x² sobre 2. O qual o y é igual a x² sobre 2. Então, onde tiver y, eu vou colocar x² sobre 2. Então, vai sobrar quem? X ao cubo mais... Quem é y? X²
dividido por 2. Como é y ao cubo, essa expressão ao cubo é igual a 6 vezes x quadrado sobre 2. Então, vamos simplificar. X ao cubo. X ao quadrado ao cubo é x à sexta. Basta multiplicar os expoentes. Então, mais x à sexta dividido por 8, que é 2 ao cubo. É igual a 6 cancela com 2, 3. 3x ao cubo. Passando para lá e para cá. X à sexta sobre 8 é igual a x ao cubo. Eu passo para o outro lado. 3. Diminuindo aqui, passar para baixo. Espera aí. Vou deixar aqui um pouquinho. Dividido por 8. Então, sobrou o quê? X ao cubo passa para lá como menos x ao cubo, 2x ao cubo. O que eu posso fazer? Eu vou cancelar. Dividindo aqui por x3, sobrou x3. X ao cubo é igual a 8 vezes 2, 16. Então, quem é x? Raiz cúbica de 16. Ou x é igual a 2 raiz cúbica de 2. Pausa para reflexão. Quem vai ser o y? Y é x quadrado sobre 2. Y é x quadrado dividido por 2. Elevando ao quadrado, quem é y? Peraí, deixa eu melhorar aqui, está parecendo que pode ser um 2 ao cubo, né? Peraí. 2 raiz cúbica de 2. Elevando ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4. Dividido por 2. Então, o y é 2, 4 dividido por 2, 2, raiz cúbica de 4. Então, esse ponto buscado, ponto P, tem coordenadas 2, raiz cúbica de 2 e 4, raiz cúbica de 4. Será que é verdade? Será que isso vai dar certo? Será que nesse ponto a reta tangente de fato ela é horizontal? Vamos ver. Vamos ver a GeoGebra. Tudo bem, Daniela. Desculpa, eu só vi agora a pergunta. Então, vamos marcar o ponto P. Chamar de P2. Vou passar direitinho. Então, é o ponto 2 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. 4. Não é 4, é 2. 2. Raiz cúbica
Aqui eu escrevi até errado. Aqui é 2, aqui é 3. 2 vezes 4, 3. Então, esse aqui é o pontinho P2. Vou até mudar de cor. Colocar na cor verde. Então, verde mais bonito. Pronto. Vamos pedir para o... Vamos ver se nesse ponto, de fato, a reta tangente ela vai ser horizontal, né? Então, reta tangente, no ponto, essa curva, y igual a constante, reta tangente horizontal. Olha que legal. Dá um print aqui para a gente. E nota que, de fato, ele está no primeiro quadrante, né? Como o problema sugere, ou exige. Vamos lá, Luiz. Ok, peraí, vamos voltar aqui, eu vou te mostrar, peraí. No quadro. Só corrigir aqui, que eu coloquei aqui o 2, mas pode passar aqui para baixo e escrevi 4. Só um segundo. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando eu dividir aqui, cadê? Por x ao cubo, ó, dividir esse lado por x ao cubo e esse lado por x ao cubo, eu já estou afirmando que o x ele é diferente de zero. Porque se o x for igual a zero, o y é igual a zero. Então, você está na origem. Na origem não está no primeiro quadrante, como, cadê o enunciado? O enunciado exige. Tá bom? No chat. Por isso, você encontrou x igual a zero, de fato, é uma solução. Deixa eu voltar aqui no GeoGebra. Nota aqui. Cadê? Aqui, de fato, olha só, tem uma tangência horizontal, só que ela não está no primeiro quadrante. Tá bom? Se fosse no segundo quadrante, aí esse ponto teria que ser outro. Mas nota que no segundo quadrante, cadê? Espera aí. Nesse pedaço aqui, não tem tangência horizontal. Não tem nenhum ponto que você traçar aqui a reta horizontal, tangente, ela vai ser paralela ao eixo X. Então, essa equação não admite tangência horizontal no segundo quadrante. Tá bom? Ok. Então, vejamos aqui. Por nada. Então, esse primeiro exemplo já foi, né? Foi até um exemplo interessante, trabalhamos várias ideias, mas continuamos. Aqui eu já corrigi, já. Próximo exemplo. Opa, cadê ele? Aqui. Considere a equação x seno y mais y seno x igual a 1. Vamos desenhar essa equação no GeoGebra? Vamos ver qual é a cara dela. Será que é alguma coisa muito estranha? O que vocês acham? Só para visualizar o que está acontecendo. Vou trazer vocês para cá. Só para a gente entender. Y vezes seno x mais x vezes seno y igual a 1. Nota que isso aqui claramente não é gráfico de uma função de uma variável. Porque se eu traçar uma reta vertical, vai intersectar essa curva aí em vários pontos, né? Olha só. Que bonito, né? Apesar de não conseguir isolar o y, né, a gente consegue derivar, utilizando o quê? Derivação implícita. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Vou voltar para cá.
calculem dy dx. Ou, se você preferir, escrever y'. Vou dar um tempinho para vocês. Quem encontrar a resposta, escreve no chat, no privado, por favor. Tá saindo, gente? Mais um tempinho para vocês. Vamos lá? Alguém conseguiu? Vamos ver. Então, não conseguimos isolar o y, derivação implícita. Então, derivando. Implicitamente em relação a x. Temos. Então, eu vou derivar o lado esquerdo e derivar o lado direito. Lado esquerdo, x seno y mais y seno x. Lado direito, derivar a função 1. Bem, lado direito é fácil, né? Derivada de 1 é 0. Derivada de constante. Agora vamos derivar o lado esquerdo. O que acontece? Nós temos uma soma. Logo, derivo uma soma, derivo parcela a parcela. Quem é a primeira parcela? É um produto. É um produto de uma função de x por uma função de y que depende de x. Então, produto de funções de x. Para derivar isso, regra do produto. Derivado primeiro, 1 vezes segundo mais
Vou colocar um parênteses aqui. Mais o primeiro derivado segundo. Derivado seno, cosseno. Opa, cosseno. Repito quem está dentro. É uma função composta. O y está dentro do seno. Derivo quem está fora. Repito quem está dentro. Vezes a derivada de quem está dentro. Vezes y'. Então, esse cara aqui. Opa. Esse termo aqui. Gerou isso tudo aqui. Agora eu vou olhar para a segunda parcela da soma, que também é um produto de funções de x. Y vezes Y'. Hã? Por que cosseno Y vezes Y'? Porque aqui eu tenho uma função composta. Seno y, na verdade, é um seno de y de x. Lembra, o y é aquela função que eu não consegui isolar. Ela existe, ela depende de x, mas eu não sei qual a expressão dela. E ela está dentro de um seno. Então, quando eu derivar, aqui, derivando, uma função composta, derivado seno é o cosseno, repito quem está dentro, vezes, pela regra da cadeia, derivado de quem está dentro, y'. Tudo bem? Entendi, Pro. Obrigada. Por nada. Algo parecido vai acontecer na segunda parcela. Y vezes seno. É um produto derivado primeiro, derivado de y', y'. Vezes o segundo. Mais o primeiro, que vale y, vezes a derivada do segundo. Derivado seno de x, cosseno x. E fecha parênteses. Então, falta parênteses igual a zero, né? Porque derivada de 1 vale zero. Quem tem y fica desse lado. Perdão, quem tem y' fica desse lado. Quem não tem vai para o outro. Então, quem tem y'? Até colocar em evidência. Quem tem y' é x vezes cosseno de y mais seno x. Do outro lado, sobrou quem? Sobrou menos seno y, menos seno y, menos y cosseno x. Isolando y', que é o que o enunciado pede, né? Fica ao menos na frente aqui da fração. Vai ficar em cima seno y mais y cosseno x, que o sinal de menos já está em evidência, está aqui na frente. Denominador, x cosseno y mais seno x. X cosseno y mais seno x. Pausa para reflexão. Vamos ter que ir para vocês. Alguém chegou nisso? Próximo disso? Ninguém? Peraí, vamos ver aqui. Y cosseno x mais seno x, seno x. Isso aí. Quase. Qual foi o problema? Algum sinal, Letícia? Eu esqueci do y' com cosseno y. Tá. Tudo bem. Ué, algo errado não tá certo. Tudo bem. Vamos pegar mais um, então. Vamos pegar um bem legal.
menos para mim, né? Ah, só marcar aqui, né? Que é esse aqui gerou esse aqui. Pronto, vamos lá. Então, vamos olhar para uma lemniscata. O que é uma lemniscata? A lemniscata é o nome do símbolo do infinito. Nome do símbolo do infinito. O nome não é um 8 deitado. O nome é lemniscata. Vamos desenhar isso aqui no GeoGebra. x2 mais y2 ao quadrado igual a x2 menos y2. Vamos lá rapidinho. X ao quadrado mais y quadrado ao quadrado igual a x2 menos y2. Tá um pouquinho longe, né? Vai dar um zoom. Então, esse é o símbolo do infinito, né? Pronto, olha que legal. Tá. Então, turma, a lemniscata, turma. Que bonito, né? Tá, mas não é isso que o programa pede. Ele não pede apenas esboce lemniscata no GeoGebra. A gente fez isso a mais para reconhecer que curva é essa. Então, vamos voltar lá e ver enunciado. Vivendo e aprendendo. Determinar, olha só, os 4 pontos nos quais o que acontece? A reta tangente ela é horizontal. Então, vamos voltar no desenho lá do GeoGebra. Então, visualmente, o que eu posso reconhecer aqui? Que ponto de reta tangente horizontal? O que é reta tangente horizontal? São aqueles pontos em que a reta tangente ela é paralela ao eixo X. Então, visualmente, é alguma coisa mais ou menos por aqui. Por aqui. Tem até uma simetria, certo? Por aqui e por aqui. Então, esses tem que ser os 4 pontos que a gente vai encontrar. A gente vai fazer isso algebricamente falando, né? Vou botar aqui no nosso quadro. Aquela mesma história, né? Reta horizontal. Opa, peraí. Reta. Agora foi. Reta horizontal, inclinação 0. Reta tangente horizontal, inclinação 0. Mas inclinação de reta tangente é derivada. Então, derivada igual a 0. Peraí. Y' igual a 0. Então, não tem jeito, a gente vai achar que derivar essa equação. Então, respira fundo. Eu vou dar um tempinho. Derivem essa equação. Só derivar por enquanto. Não simplifica, não faz nada. Só deriva. Dá um tempinho para vocês. Lembrando que quarta-feira, aula normal. Jingle Bells só depois. Para quem acha que, poxa, Jingle Bells tem reunião no dia 23 ainda. E no dia 28 também. Então, o Jingle Bells vai começar bem depois. Não tem para vocês aí, gente. Calculem a derivada. Se errar, não tem problema. Vocês estão aprendendo. Mas tentar é sempre importante.
Nota que, mais uma vez, isolar o y não parece fácil, né? Nesse caso, até tem como isolar o y, mas não é tarefa fácil. Assim, até é, mas a expressão que você encontra não é a coisa mais amigável do mundo. Mais um tempinho para vocês. Essa é a sua resposta? Esse é um pedaço dela. Está faltando alguma coisa aí. Nós temos uma igualdade. Eu vou derivar um lado e derivar um outro. Ok. Mais um tempinho para vocês. Eu já vou adiantando aqui o textinho, né? Derivando implicitamente em relação a x. Derivo um lado. Derivamos o outro. Não. Tá, ok. Eu não precisava isolar o y linha ainda. Mas tudo bem, se já isolou. Eu peguei um atalho. Vamos lá. É legal ter isolado, é um bom exercício. Vamos lá. Então, vejamos aqui. Eu vou derivar esse lado esquerdo aqui. Nota que eu tenho uma função aqui dentro de x e y, uma expressão com x e y, elevado ao quadrado. É uma função composta. Como é que deriva uma função composta? Derivo quem está fora, que é o quadrado. Repito quem está dentro. Opa, pointer. Vezes a derivada do que está dentro. Como é que eu derivo o quadrado? Caio 2. Repetimos a base. Expoente menos 1 fica o próprio 1, né? Então, vezes a derivada de quem está dentro em relação a x. Derivada de x2, 2x. Mais derivada de y ao quadrado, onde y é uma função de x, 2y, y'. Pausa para reflexão. Esse é só o lado esquerdo. Lado direito é mais simples, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Menos derivada de y2, 2y, y'. E pausa para reflexão.
Professor, eu não entendi ainda esse y' ali do outro lado. O 2y eu entendo. Aí você botou y' porque você não sabe o valor de y. Exato. Pensa assim comigo, olha só. Vamos lá. Eu vou derivar x² e eu vou derivar y². Derivada de x² é 2x. Derivada... Pensa assim, ó. Aqui eu tenho uma composição. Eu tenho o quadrado e a base x. Derivo o quadrado, repito a base, vezes a derivada da base. Derivada da base de x em relação a x, 1. 2x. Agora aqui, derivo o quadrado, repito a base, expoente menos 1, vezes a derivada da base. Derivada de y em relação a x, y'. 2y, y'. Porque aqui eu não sei quem é a expressão y. Eu sei que y muda com x. Só que como eu não consegui isolar y, eu não sei a expressão específica dele. Por exemplo, se y fosse... Deixa eu ter aqui, ó, alguma coisa ao quadrado, estamos derivando. Se esse y aqui fosse x² mais 1, como é que ficaria a derivada? Até chegar para o lado esquerdo, não vai dar. Peraí. Oh. Pronto, esquerdo. Como é que é a derivada disso? 2x. Calma, peraí. 2, que multiplica x² mais 1, expoente menos 1, vezes a derivada da base, certo? Sim. Se em vez de x² mais 1, fosse x vezes seno x. 2, cadê a borracha? 2, que multiplica x seno x, elevado a 2 menos 1, vezes a derivada de x seno x. Certo? Tudo bem até aí? Nota que nesses casos, você conhece essa expressão aqui explicitamente. Você sabe como ela muda com x. Se você não souber, você vai indicar essa função por y. Você não sabe quem é, você indica por y. Você não sabe quem é, então a derivada você vai indicar por y'. 2y, y'. Tudo bem? Entendi, professor. Mesmo? Mesmo, eu só tenho que... Eu até anotei para poder fazer depois, né? Porque senão eu não vou conseguir gravar. Ok, então. Então, gente, aqui você tem dois caminhos a seguir. Você pode isolar o y, perdão, você pode isolar o y', só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, a rigor, o enunciado não pede encontre y'. Ele pede para encontrar os pontos onde a reta tangente é horizontal, ou os pontos onde a derivada é igual a zero. Então, eu vou pegar esse y' igual a zero e já jogar nessa equação aqui, ó. Fazendo y' igual a zero. Daniel, posso isolar y'? Pode, não tem problema. Mas se eu fizer y' igual a zero, o que acontece? Ó, fica 2x2 mais y2, fazer passo a passo. 2x2 mais y2 vezes y' é zero, essa parcela morreu. Sobrou apenas 2x. Lado direito, essa parcela morreu, sobrou apenas 2x. Eu vou cancelar 2x com 2x. Então, chegamos em x²
mais y quadrado igual a esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, meio. Dá um tempinho para vocês. Nota, a gente quer encontrar pontos, a gente quer encontrar valor de x, valor de y, valor de duas coordenadas. Para encontrar duas coordenadas, precisamos de duas equações. Uma está aqui. Complexo não, real. Tá bom? Complexo é outra história. É outro curso. Pegou a piada? Então, qual é a outra equação que nós vamos usar? A própria equação da curva. Então, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a x2 menos y2. E nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a meio, não é isso? Isso, igual a meio. Então, vamos lá. Eu vou substituir a segunda equação na primeira. Vai ficar x2 menos y2 igual a meio ao quadrado, 1/4. Então, nós temos duas equações mais simples, né? x2 menos y2 igual a 1/4. x2 mais y2 igual a meio. O que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. Aqui, se eu somar o termo com y² morre, eu vou ter x2 mais x2, 2x2. Opa. 2x2. y², perdão, menos y² mais y², 0. 1/4 mais meio, 3/4. 3/4 mesmo. Então, x² vai ser igual a 3 dividido por 8. Então, x é igual a mais ou menos raiz, se fosse meio, de raiz de 3 sobre 2. Tudo bem até aí? Opa, queria só marcar aqui. Agora, como é que eu vou encontrar y? Tem vários caminhos. Eu posso pegar o x² 3/8 e substituir na primeira equação ou na segunda equação. Eu posso subtrair as equações. Ó. Se eu subtrair, x2 menos x2, 0. Menos y2 menos y2, menos 2y2. Igual 1/4 menos meio, vai dar 1/4 menos meio é igual a 1/4 menos 2/4. Então, menos 1/4. Opa. Menos 1/4. Então, y² é igual a 1/8. Então, y é igual a mais ou menos 1 sobre 2 raiz de 2.
Então, nós temos 4 pontos. Por que 4 pontos? X positivo, Y positivo, vou chamar de P1. Raiz de meio, raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2 raiz de 2. Eu tenho ponto x positivo, y negativo. Então, eu vou pegar aqui o P. X positivo, y negativo, chamamos de P2. P3, opa. X negativo, y positivo. X negativo, opa, uma mistura aqui. X negativo, y negativo. E por último, x negativo, y negativo. Então, P4. Vamos ver no GeoGebra esses pontinhos? Vamos ver. Espera aí. Opa, fiz tempo. Pronto. Então, nós temos raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Então, vamos lá. Nosso P1 foi raiz de 3. Vamos virar meio vezes raiz de 3 sobre 2. Aí o outro foi meio. Foi 1 sobre 2 raiz de 2. Então, nosso P1 aí. Nosso P2, eu mudei a coordenada. Mesmo X, mudei o Y. Opa, tem alguma coisa errada, peraí. P2 menos. Não comparem isso porque eu só copiei e colei. Tá, vamos ver se eu consigo. Deixa eu fazer o P3 então. Vamos ver se ele vai. Menos aqui. Então vou digitar P2 foi meio vezes x vezes raiz de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes raiz de 2. Ok. Então agora P3 menos mais. Aqui faltou um parênteses mesmo, tá? Agora já vi qual foi o prometido. Faltou um parênteses e agora é menos. Muito menos. E agora é P4. Então, esse foi os pontos que nós encontramos. Será que a reta tangente desse ponto é mesmo horizontal? Vamos ver. Ponto, curva.
Opa, sem querer. Espera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Apaga. Tá desenhando duas, né? Porque tá desenhando. Cadê o pointer? A reta tangente. Deixa eu mudar a ordem, peraí. Deixa eu marcar a primeira curva, depois o ponto. Tudo bem. O que você está fazendo aqui é o seguinte. Desenhando a reta tangente que passa por esse ponto. Tem duas. Tem essa horizontal e tem essa outra inclinada aqui, ó, que também passa pelo ponto. Tá bom? Então, deixa eu marcar aqui também. Eu vou pegar essas inclinadas. Opa, e vou ocultá-las. Pronto. Pronto. Então, nota que elas são de fato horizontais. 0,35, menos 0,35. Tá claro, gente? Que bom! Translúcido, que legal. Vou tirar um print aqui. Então, gente, por hoje é só isso tudo. Bastante coisa. Adriana, tem que estudar, não tem jeito. Tá bom? Sempre assim, às vezes tem uma dificuldade, você estuda, se ultrapassa e aparece outra, se ultrapassa, é sempre assim. Na próxima aula a gente continua falando de derivação implícita, mas agora a gente vai aplicar em alguns problemas envolvendo geometria. Nós vamos trabalhar com as chamadas taxas relacionadas. Mas isso é na nossa aula de quarta-feira, antes do Jingle Bells, tá bom? Letícia, é pé na porta e tapa na cara. Será que vai ser realmente um presente, né? Não sei, vamos descobrir na quarta-feira. Ok, gente. Uma boa noite para todos. Uma ótima semana para todos nós e sempre bons estudos. Boa noite, até quarta. Quarta. Tchau, gente. Tchau. Por nada, João. Valeu, Maria. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Giovana. Boa noite, Luiz. Por nada.